Pai do Senhor, meus queridos, vamos falar um pouco agora sobre a nossa Igreja Reformada, né? A Igreja Reformada, uma vez que a gente já falou sobre o pré-reformador John Hus e também sobre Jerônimo Savonarola, né? Então, como a gente falou, acabou-se a Igreja Medieval, houve o fim dela, em 1453, e começa a nova fase da Igreja, né? A Igreja Reformada, né? Então, a Renascença, primeiramente, veio a Renascença, depois da Renascença veio, consequentemente, a Reforma, mas a Renascença é uma das forças que conduziram a Reforma. Foi, sem dúvida, o notável movimento conhecido como Renascença, ou despertar da Europa para um novo interesse pela literatura, pelas letras e pela ciência. Isso é a transformação dos métodos e propósitos medievais em métodos modernos. Lógico que com a Renascença, que essa escola, né, ela veio as mudanças, né, a visão de mundo que a Idade Moderna, que a Idade Média tinha, agora não são mais as mesmas com a Renascença. Então mudou tudo, né? E as letras, e tanto as letras, né, como as artes, e como a própria ciência passou a ser melhor estudada. Então, a Renascença, chamada também de Renascimento da Cultura, foi uma preparação direta para o advento da reforma na religião. A disseminação da língua grega contribuiu para que o homem lesse o Novo Testamento no original. Ali, eles viram eles deslumbrados, né, face a face, o ideal divino para a igreja cristã. Então, com o estudo da língua grega, agora os cristãos tinham acesso novamente ao Novo Testamento no seu original grego. Então, ali viram eles deslumbrados, né? Então, depois, um conhecimento novo de fonte da doutrina cristã revelou a grande diferença que havia entre a singeleza do Evangelho e a estrutura eclesiástica que se dizia fundada sobre ele. A reforma veio a realizar-se devido ao contato da mente humana com os escritos, e o resultado foi que a mente humana se emancipou da autoridade clerical e papal. Sem a Renascença, a reforma protestante não teria ocorrido, né? É aquilo que sempre a gente ouve como jargão: o conhecimento liberta, né? Quando o povo começou a ler no original a Bíblia, né, que no caso o Novo Testamento no grego, quem contribuiu mais para isso foi o Erasmo de Roterdã, né, com a língua grega. Então a gente pode ver que mudou muito, né, o conhecimento do povo. E ao mudar o conhecimento do povo, eles viram que a Bíblia não era aquilo que o clero falava. Então começaram a pedir reforma, né? Começaram a pedir intervenções, mudança, né, na religião. Porque, na verdade, eles viram que o que a Bíblia falava era uma coisa e o que o clérigo falava era outra, né? Então, uma das consequências também foi a invenção da imprensa, né? A invenção da imprensa ela foi realizada por Gutenberg em 1455, em Mungúcia, né? E consistia em imprimir livros com tipos móveis, fazendo-os circular facilmente aos milhares. Antes de inventar o salário de um ano de operário, é muito significativo que o fato de o primeiro livro impresso por Gutenberg ter sido a Bíblia, demonstrando assim o desejo dessa época, né? Aliás, o que ele está dizendo é que antes de inventar a imprensa, a Bíblia era o preço de um salário de um ano de empregado. Você trabalhava um ano para comprar uma Bíblia. Por quê? Porque era escrita à mão, era escrita pelos monges, né? E ali era muito trabalho. Tinta, papel para conseguir. Era muito trabalho. Até que, com Gutenberg e a imprensa, então foi feito, vamos dizer assim, muitas unidades da Bíblia. E essas muitas unidades da Bíblia barateavam
o preço dela. Então o povo comum, o povo simples tinha acesso à Bíblia. Então comprar a Bíblia naquela época, antes de Gutenberg, era como comprar um carro, um avião, né? Agora não, agora estava mais barateadazinha. Por quê? Porque era feita em larga escala, era feita em várias unidades, com muitas unidades, né? Então o preço dela tendia a cair também. Então eu posso dizer que a imprensa possibilitou o uso comum das escrituras e incentivou a tradução e a circulação da Bíblia em todos os idiomas da Europa. As pessoas que liam a Bíblia prontamente se convenciam de que a Igreja Papal estava muito distante do ideal do Novo Testamento. Os novos ensinos dos reformados, logo que eram escritos, também eram logo publicados em livros e folhetos que circulavam aos milhões em toda a Europa. Então a imprensa, pessoal, foi o que contribuiu para a disseminação da Bíblia e para os ensinamentos cristãos. Então, quando você pegava uma Bíblia e pegava os ensinamentos papais, então você via que estava muito distante uma da outra. Por isso que a reforma explodiu, né? Vamos dizer assim, explodiu no sentido de boom, né? Na Europa. Por quê? Porque as pessoas estudavam e a cultura, né, fez com que eles notassem que a diferença era gritante entre a Bíblia e o catolicismo romano. Então a imprensa ajudou a divulgar isso. Cada vez que Lutero falava e escrevia um livro, a imprensa divulgava, não só Lutero, mas Calvino e os outros, né? E os outros também foram importantes para espalhar os ensinos reformados. Então, o espírito nacionalista, então a gente vê que a primeira vez foi o que deu início à reforma na igreja foi a Renascença, né, com a sua cultura, o amor pela literatura, letras e ciências. Depois a gente viu também que contribuiu para a reforma protestante a invenção da imprensa e agora o espírito nacionalista, né? Nessa época começou a surgir na Europa o espírito nacionalista. Esse movimento era diferente das lutas medievais entre papas e imperadores. Tratava-se mais de um movimento popular do que mesmo um movimento relacionado com os reis. O patriotismo dos povos começou a manifestar-se, mostrando-se inconformado com a autoridade estrangeira sobre suas próprias igrejas nacionais, resistindo à nomeação de bispos, abades e dignatários da igreja feita por um papa que vivia em um país distante. Não se conformava o povo com a contribuição do Oblo de São Pedro para sustentar o papa e para a construção de majestosos templos em Roma. Esse movimento nacionalista era um sustentáculo do movimento da reforma. Então, as pessoas também ficaram dizendo, eu trabalho, contribuo com o meu salário para um estrangeiro chegar e levar todo o meu dinheiro, toda a minha contribuição para construir templos suntuosos lá em Roma. Não dá, né? Então isso movimentou também esse espírito, fomentou também esse espírito nacionalista que era contra a igreja da época, né? A igreja católica da época que vivia, vamos dizer, dos outros, né? Eles pegavam dinheiro que era a contribuição, vamos supor, de um município, de um estado, de um país, e levava para Roma para construir a Praça de São Pedro, construir templos, construir benefício para eles lá, né? Então isso fez com que o povo ficasse pistola, né? Não gostasse dessa situação. Daí foi quando deram início, né, a um movimento para que papas não nomeassem estrangeiros para seus territórios, né? Então teve muita dificuldade para o Papa mandar estrangeiro para bispos estrangeiros, abades e outros, para essas igrejas que estavam fora, né, do seu domínio territorial. Então, como começou a reforma na Alemanha, né? Vamos começar pelo berço, né?
a Alemanha de Lutero, né? Então, Martinho Lutero, ele nasceu em 1483 e morreu em 1546. Henry H. Halles disse: depois de Jesus e Paulo, o maior homem de todos os tempos levou o mundo a romper com a instituição mais despótica da história em busca da liberdade. Nasceu em 10 de novembro de 1483 em Eisleben, na Saxônia, descendente de uma pobre. E o preparo perigoso de Lutero teve como base aquela piedade simples da família alemã na Idade Média, de mistura com a superstição característica da era medieval. Então Lutero nasceu numa família pobre, numa cidade na Alemanha medieval, numa família simples, né? Então foi as características que o fizeram e o levaram a fazer o que fez, né? Superstição misturado com a fé cega, né? Então, aos 18 anos, ou seja, no ano de 1501, ele ingressou na mais famosa universidade da Alemanha, a de Erfurt, para estudar direito. Ótimo estudante, muito desembaraçado na conversação e em debates, muito sociável e amante da música. Colou o grau dentro do tempo excepcionalmente curto, né? Martinho Lutero já era para iniciar a vida profissional quando, repentinamente, para grande desapontamento da família e dos amigos, tornou-se monge, entretanto, para o convento de Agostinho em Erfurt, entrando para o convento dos Agostinhos em Erfurt em 1505. Né? Isso foi uma decepção para a família dele. Em vez de ser um profissional do direito, ele resolveu ser um monge. Né? Então, pessoal, a luta do Lutero no mosteiro foi a seguinte: ele era monge exemplar e muito religioso e submeteu-se a todas as formas de jejum e disciplina. E inventou outras, né? Ele tinha entrado ali à procura da salvação, mas não encontrou a paz e a segurança de quem está a caminho de Deus. Por 2 anos suportou, segundo a afirmação sua, tais angústias quais ninguém pode descrever. Não obstante, na sua alma ardia com o sentimento do pecado e com o pensamento constante de quem está debaixo da ira de Deus. Então isso ele suportou ali no mosteiro durante 2 anos seguidos. Aí depois a sua chamada à salvação, né? Então, certo dia, em 1508, quando li a Epístola dos Romanos, foi iluminado de súbito, e a paz que tanto procurava inundou a alma, e a parte que ele deu foi: o justo viverá pela fé. Viu por fim que a salvação ganhava-se pela confiança em Deus mediante Cristo, e não pelos ritos, né? Sacramentos, às vezes eles escrevem errado, né? Sacramentos e penitências da igreja. Isso mudou todas as vidas e todo o curso da história. Ainda em 1508, tornou-se professor da Universidade de Wittenberg, posição em que se manteve até sua morte em 1546. Em 1511, ele viajou a Roma e, apesar de aprovado com uma... leia-se, apavorado com a corrupção e vícios da corte papal, ainda continuou aceitando a autoridade da igreja. Ele voltou a Wittenberg e seus sermões sobre a Bíblia começaram a atrair estudantes de todas as partes da Alemanha. Pregava melhor do que os outros. Aí depois veio as indulgências. O que eram essas indulgências que Lutero não gostava, né? Então, embora a reforma protestante seja comemorada no dia 31 de outubro pelo fato de, nesse dia, no ano de 1517, ter sido fixada à porta da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências, o rompimento definitivo entre o reformador alemão e o catolicismo romano,
deu-se em 10 de dezembro de 1520, quando Lutero queimou publicamente a bula de excomunhão recebida por ele em 15 de julho do mesmo ano. Na definição católica romana, a estranha doutrina da indulgência é a remissão das penas merecidas pelos pecados, independentemente da confissão que a Igreja, em virtude do poder que recebeu de ligar e desligar na terra, concede, aplicando os merecimentos de Cristo e dos santos ao penitente tesouro da Igreja. Então, as indulgências é isso. As indulgências, segundo os católicos, ela é concedida pelo Papa a quem ele quer, né? Quem ele quer dar indulgência, ele dá indulgência, e o caba é ligado, ortificado, ou seja, ele concede perdão para o cara entrar ou não no paraíso. Mas é nisso, né? Então, a súmula de uma indulgência. Olha só o que uma indulgência diz: que nosso Senhor Jesus Cristo tenha misericórdia convosco e vos absolva dos méritos de sua santíssima paixão. Eu, pela sua autoridade de seus santos apóstolos, Pedro e Paulo, pela sua autoridade e a do Santíssimo Papa dada e concedida a mim nestas partes, vos absolvo, primeiramente, de todas as censuras eclesiásticas, seja qual for o modo que incorrestes delas, depois de todos os vossos pecados, transgressões e excessos, por enormes que sejam, mesmo dos que são reservados para o conhecimento da santa fé, até onde se estende as chaves da Santa Igreja. Eu vos remito todas as penas, de sorte que, quando morrerdes, as portas do castigo estarão fechadas e as do paraíso de deleites abertas. E se não morrerdes logo, esta graça ficará em força ampla quando estiverdes ao ponto de morrer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Invertido no século XI, segundo alguns, por Tomás de Aquino, né? Então, isso era uma indulgência. Essas palavras eram de uma indulgência concedida a um infrator, né? A uma pessoa qualquer. A venda de indulgências. Agora, pelo que eu entendo de Lutero, ele não estava, naquele momento, com raiva da indulgência. Ele estava com raiva porque ele ficou irado porque os caras cobravam pela indulgência. Porque já se a indulgência valia tanto, porque a indulgência não era de graça? Porque tinha que cobrar por ela. Você tinha que pagar pela sua indulgência. A indulgência não vinha de graça, né? Ele não concedia indulgência para qualquer um, só concedia indulgência para quem pagasse, né? Então, a venda de indulgência, Leão X, de 1503 a 1521, em razão da necessidade de avultadas somas para terminar as obras do templo de São Pedro, permitiu que seu enviado, João Tésio, percorresse a Alemanha vendendo bulas, ou indulgências, né, assinadas pelo Papa. Qualquer um podia comprar o produto, tanto para si como para seus parentes, amigos e pessoas mortas, e os preços variavam de acordo com a gravidade das ofensas. Matou um é um preço, roubou é outro. Eu não sei se o Lula ia ter dinheiro para pagar uma indulgência, né? Porque os crimes daquele homem é horrível. Mas, no entanto, era escalonado a indulgência, né? Não era uma indulgência, uma só indulgência para todo mundo, né? Se você cometer um pecado grande, o valor é maior. Se você cometer um pecado pequeno, o valor da indulgência é menor. Vamos para o que dizia João Tésio, a pregação dele. O que dizia na pregação dele? Olha o que ele dizia. Palavras do João Tésio. Padres, nobres, mercadores, esposas, rapazes, moças, bradava o engenhoso Tésio em nome do Papa. Ouvi vossos pais e amigos já mortos, gritando. Voz do abismo profundo. Nós estamos sofrendo um martírio horrível. Uma pequena esmola poderia salvar-nos. Vós podeis dá-la e contudo não quereis fazer. Ouvi esses gritos, dizia Tésio. Como sois surdos e desleixados, com significante quantia podeis livrar
o vosso Pai no purgatório. E apesar disso, sois tão ingratos que não comprais a sua liberdade. No dia do juízo eu serei justificado, mas vós sereis castigados, tanto mais severamente por terdes desprezado tão grande salvação. Vinde, e eu vos darei cartas munidas de selo, pelas quais todos os vossos pecados vos serão perdoados, mesmo que sejais cometer no futuro. As indulgências salvam não só os vivos, mas também os mortos. E apesar da moeda, e apenas a moeda, tine no fundo do cofre, a alma de vossos amigos será libertada do purgatório para o céu. Para o inferno não, para o céu. Então, o João Tésio, ele prometia o pecado, por isso que ela comprasse as indulgências. Para pecados passados, para pecados presentes, para pecados futuros, para pecados daqueles que já morreram. Você ainda podia comprar pelo uma indulgência pelo pecado no terceiro, né? O cara morreu, está lá no purgatório queimando, né? Então, você poderia muito bem livrar a alma dele do fogo do purgatório comprando uma indulgência. Você não sabia nem qual era o pecado que o cara tinha cometido mais, né? O cara tinha morrido há muito tempo, muitas vezes. Era avô, era tio-avô. Mas, no entanto, pessoal, era isso o pensamento que o Tésio tinha. E que o Papa e os religiosos da época tinham, né? O que diz as 95... A reação vamos dizer primeiramente a reação de Lutero. O que Lutero fez quando viu João Tésio pregar essas abobrinhas? A pregação de Tésio na venda da sua mercadoria, com a compra da indulgência, conseguiu o perdão dos pecados. Chegou ao conhecimento de Lutero através do confessionário. Ele convenceu de que o tráfico das indulgências estava desviando o povo do ensino a respeito de Deus e do pecado, e enfraquecendo seriamente a vida moral de todo o povo. Então, o cara já não se preocupava mais em pecar, porque ia comprar uma indulgência e estava salvo de qualquer maneira, né? Então, isso através do confessionário chegou a Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero reagiu, dizendo, olha, se a pessoa pode comprar o perdão dos pecados, então ele não vai ter mais problema em pecar. Então a vida moral da cidade estava por um fio, né? Aliás, desabou, né, com isso, né? E o que dizia as 95 teses de Lutero? Depois que Lutero ouviu as consequências e a pregação do João Tésio, então ele fez as 95 teses e colocou na porta da igreja para quem quisesse ler. Olha só o que diz as 95 teses, vou ler. Esgotado todos os meios de impedir o nefando comércio de indulgências papais, Lutero formula suas famosas teses, as fixas na porta da igreja do castelo de Wittenberg no dia 31 de outubro de 1517. Aqui o Lutero não tinha saído da igreja católica ainda, ele era católico fervoroso, mas ele queria o quê? Ele queria que o Papa tomasse conhecimento e tomasse uma atitude em relação ao que João Tésio estava fazendo. Véspera do dia de Todos os Santos, quando uma enorme multidão comparecia à igreja. As teses foram um golpe no coração do poder dessa igreja e do Papa, que era o cabeça da igreja, pois as teses negaram o pretenso poder do Papa, que era a cabeça da igreja, de ser mediadora entre o homem e Deus e de conferir perdão aos pecadores. Enquanto cópias dessas teses eram enviadas por toda a Alemanha, tão depressa foram impressas, o Papa Leão X começou a agir contra esse monge rebelde. Primeiro intimou Lutero a ir a Roma, o que significaria a morte certa, mas o eleitor Frederico da Saxônia, interessado pelo famoso professor da sua universidade, o protegeu, ordenando que seu caso fosse discutido e ouvido na Alemanha. Seguiram-se então a conferência com o delegado do Papa, que não conseguiram demover Lutero do seu ponto de vista. Então levaram representantes do Papa para ir contra Lutero. Mas como é que a pessoa pode ir contra os ensinos da Bíblia, né? Não pode, né? Então Lutero é excomungado em 1520. Lutero foi
declarado herege, e o Papa, em consequência disso, mandou publicar uma bula de excomunhão contra ele. Martinho Lutero recebeu a excomunhão como um desafio, classificando-a de bula execrável e do anticristo. Então ele chamou bula execrável do anticristo, no dia 10 de dezembro de 1520. Lutero queimou a bula em reunião pública à porta de Wittenberg, diante de uma assembleia de professores e estudantes e do povo. Juntamente com a bula, Lutero queimou também cópia dos cânones ou leis estabelecidas por autoridades romanas. Logo, esse ato constituiu a renúncia definitiva de Lutero da Igreja Católica Romana. Então, Lutero saiu efetivamente da Igreja Católica em 10 de dezembro de 1520. Vamos ver sobre a Dieta de Worms. O que foi isso? Em 1521, Lutero foi citado por Carlos V, imperador do Santo Império Romano Germânico, que naquele tempo abrangia a Alemanha, Países Baixos e Áustria, para comparecer à Dieta de Worms. Foi para Lutero um tempo de perigo, mas sua confiança em Deus era grande. Carlos V concedeu-lhe um salvo-conduto a pedido de seu amigo Frederico da Saxônia para comparecer em Worms. Apesar de advertido por seus de que poderia ter o mesmo concílio de Constância, em 1515, apesar de possuir um salvo-conduto, foi morto por seus amigos. Mas Lutero, confiando em Deus, não se importou com os pedidos deles. Se Jesus Cristo me ajudar, disse ele, estou resolvido a nunca fugir do campo, nem abandonar a palavra de Deus. Irei a Worms, ainda que cerquem tantos demônios quanto são os telhados, as telhas dos telhados. Então ele disse, mesmo que tenha mais demônio do que telha nos telhados, eu irei. Meus bons, vamos ver a última parte, em Lutero no concílio da Dieta, No concílio ou na dieta, Dieta. Finalmente, no dia 17 de abril de 1521, Lutero compareceu à Dieta. Ao entrar na sala do concílio, Lutero ficou um tanto assombrado pelo espetáculo pouco vulgar que se lhes apresentava. Logo defronte dele, sentava-se vestido de púrpura e carmim, Carlos V, rei da Espanha, imperador da Alemanha. Ao lado do trono estava seu irmão Fernando, o arquiduque da Áustria. E ao lado deles, sentado todos os eleitores e grandes príncipes do império, leigos e clérigos entre eles. 4 cardeais, Um tal espetáculo era bastante para perturbar o espírito do monge solitário, que tinha passado a maior parte da sua vida na solidão na casa da província, Na casa de província. E na cela do mosteiro. Alguém que estava ao lado dele, que era suficiente para protegê-lo, alguém que tinha dito a Ezequiel nos tempos passados, e tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras. Ezequiel 2:6, Lutero foi colocado diante de certos livros que escreveram e solicitado a se retratar do que os livros continham. Após algumas considerações, respondeu calmo e confiante: é impossível retratar-me, a não ser de que me prove que estou laborando em erro. Tenho testemunho das Escrituras, ou por uma razão evidente, Não posso confiar nas decisões de concílios de papas, pois é evidente que eles não somente têm errado, mas se têm contraditado uns aos outros. Minha consciência está alicerçada na palavra de Deus e não é seguro nem honesto agir-se contra a consciência de alguém. Assim que Deus me ajude. Amém. Foram as palavras de Lutero diante do príncipe. A dieta dissolveu-se em meio de grande confusão. Os espanhóis gritaram a fogueira contra ele, Mas os alemães deles se acercaram e quando saíram do auditório, todos juntos, e Lutero no meio deles, empunham suas armas e as levaram acima da cabeça de Lutero
e puderam deixar Worms em paz, né? Então, mesmo os espanhóis naquela época querendo matar Lutero, os alemães não deixaram, né? Então, 2-0 para os alemães. Enquanto isso, os espanhóis latiam, né? Lutero é sequestrado e levado para o castelo de Waterburgo. Quando Lutero voltava para casa, foi repentinamente rodeado num bosque por um bando de cavaleiros mascarados, que depois de mandarem embora as pessoas que o acompanhavam, conduziram-no alta noite ao atingir o antigo castelo de Waterburgo, na Turíngia. Ali permaneceu Lutero guardado em segurança durante 1 ano, enquanto as tempestades da guerra e revolta rugiam o império. Nesse período, traduziu o Novo Testamento para a língua alemã, obra que por si só o teria imortalizado, pois essa versão é considerada como fundamento do idioma alemão escrito. Isto aconteceu no ano de 1521. O Antigo Testamento só foi completado alguns anos mais tarde, ao regressar do castelo de Wartburgo a Wittenberg. Lutero reassumiu a direção do movimento a favor da Igreja Reformada, exatamente a tempo de salvá-la de excessos extravagantes, né? A reforma em outros países, né? Além da Alemanha, as demais nações da Europa Ocidental, inclusive mesmo a Espanha e a Itália, receberam a influência daqueles departamentos religiosos do século XVI, em vários graus de intensidade. Todas as nações estavam mais ou menos preparadas para a reforma pelas mesmas forças que haviam preparado a Alemanha. A insatisfação, o pretexto contra as condições de que haviam os pretextos contra as condições da Igreja, o sentimento patriótico contra as interferências dos papas nos negócios políticos e religiosos nacionais e a nova concepção de vida resultante da Renascença, né? Na Suíça, França, Países Baixos, atuais os Países Baixos que ele fala é Bélgica e Holanda, Escócia e Inglaterra, explodiram revoluções religiosas e foram organizadas igrejas protestantes. Então, depois que estourou, as coisas mudaram na Europa, né? E a igreja protestante, ela começou a crescer, né? Da Alemanha para os outros países, né? Daí foi Países Baixos hoje é a Holanda, que a gente, na época era um só país. Meus queridos, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.